Olá, pessoal. Hoje eu decidi trazer um tema sobre esse vídeo que eu vou passar. É diferente mesmo se separar aos 56 anos. A gente desaprende a paquerar, a gente perde o sex appeal, né? A gente não sabe ativar ele em algumas horas. O vídeo completo vocês podem ver na descrição, vou deixar o link. Mas assim, basicamente é um homem de 56 anos falando sobre como é diferente você ficar solteiro nessa idade e que muitas pessoas mais jovens, muito mais jovens, estão, né, dando em cima dele, querendo ficar com ele e até mesmo engatar relacionamento. E, e aí, né, isso me fez lembrar que muitas pessoas, assim como uma das citadas no vídeo, pensam, né, que idade é apenas um número. Hoje, com a idade que eu tenho 25 anos, eu consigo perceber que idade, de fato, ela é só um número, mas ela atesta muitas coisas. Obviamente que, não generalizando, porque toda generalização para mim é burra, mas a idade, ela transcende o número e ela traz consigo, né, algumas pistas de como a pessoa pensa, como a pessoa pode lidar com situações. Então, nós vamos ter pessoas com 20 anos super maduras que vão saber respeitar ou não, vão saber respeitar, a forma de se comportar de certos locais. Sim, nós vamos. Mas, probabilisticamente falando, é muito maior a chance de uma pessoa de 20 anos não se portar da maneira que às vezes o local pede. Uma pessoa de 20 anos não vai entender uma rejeição amorosa. Uma pessoa de 18 anos não vai conseguir compreender nuances na fala de uma pessoa, nas intenções de uma pessoa. Então, se a gente for olhar por essa ótica, idade, sim, é mais que um número. A idade, ela é um atestado de experiência de vida. E, basicamente, também, né, nós podemos ter pessoas que com 30, 40 anos não viveram muitas coisas, mas essa não vai ser a realidade da maioria das pessoas. Então, a gente supõe que se uma pessoa tem 30 anos, essa pessoa já passou por um luto, essa pessoa já passou por relacionamentos, essa pessoa já amou alguma vez na vida, essa pessoa, ela aprendeu a cozinhar alguma coisa para que ela possa sobreviver minimamente. Então, a gente acaba admitindo que uma pessoa que sobreviveu à vida 30 anos, ela tenha alguns pontos de no quesito de saber sobreviver, sabe? Tipo, saber fazer uma comida, saber lidar com alguma situação de emergência, saber o que fazer quando algo acontece e não continuar com aquela mentalidade de quando a gente é criança, adolescente ou jovem adulto, de tudo estar precisando de outra pessoa. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei exatamente que antigamente, alguns anos atrás, justamente quando eu tinha os meus 20, 21 anos, eu imaginava que idade, sim, é apenas um número. Só que aí eu sempre esbarrava justamente naquela máxima de que existem pessoas jovens que são maduras. Só que aí a gente tá pegando a exceção e tá colocando como regra. E isso é uma grande falha de várias coisas que a gente lida, né, com a vida. É simplesmente pegar o algo que acontece muito pouco e considerar que aquele muito pouco vai representar o todo, ou pelo menos a grande parte. Então,
é engraçado porque naquela época eu me achava muito maduro. E hoje, aos 25, eu vejo o quanto eu era ingênuo. Se eu pudesse conversar comigo mesmo aos 20 anos, eu iria me dar tantos conselhos, eu iria pedir para que eu percebesse tantas situações que eu estava inserido e eu não percebi na época, que hoje é assim devastador, o que eu olho assim para trás e assim eu me arrependo de muitas coisas, eu queria poder mudar muitas coisas, mas não posso. Então eu tento tirar um ensinamento dessas situações que eu passei. E é muito doido porque o eu de hoje falaria não, basta. Ou eu pensaria, não vou me envolver nisso, muito mais fácil e muito mais simples do que foi, do que era, na verdade, quando eu tinha 20 anos. Eu sempre tive um problema de agradar as pessoas. Não, assim, não problema em agradar, mas problema em não agradar as pessoas. Eu sempre cresci muito sozinho, solitário, e eu não tive muitos amigos de infância, eu só tive dois, basicamente. E eles nem moravam na mesma rua. Então, eu passava a maior parte dos dias sozinho. Nisso, eu fui crescendo muito solitário. E eu percebia desde criança, desde adolescente, de que eu precisava das pessoas para poder, em tese, obter sucesso, obter coisas na vida. E isso era algo que me abalava muito. Então, eu não conseguia ser uma pessoa muito social. Dessa forma, isso também foi muito potencializado por professores. Eu sempre quis manter uma imagem inocente, uma imagem pura, uma imagem sem arranhões, sabe? Porque na minha cabeça, ser assim iria facilitar as coisas para que as pessoas pudessem gostar de mim. E eu não senti a solidão que eu sentia sempre. Nisso, eu acabei sendo sempre o melhor aluno da sala, o mais comportado, o mais querido pelos professores. E nisso, os professores eles colocavam dentro de mim essa armadura de perfeição. Então, eu era o melhor aluno, eu era o mais inteligente, eu era o mais obediente. E teve uma vez que isso nunca saiu da minha cabeça. Eu estava no pátio da escola do ensino médio e eu estava conversando com minhas duas únicas amigas no ensino médio. E numa dessas eu falei uma palavra obscena, nem chegou a ser um palavrão, tipo, não é considerado palavrão, mas era uma palavra obscena. E a professora de filosofia, ela estava passando. Ela ouviu aquilo e ela abriu um rosto, uma cara de consternação. Ela ficou extremamente chocada de me ver falando aquela palavra. E ela falou: Nossa, eu estou decepcionada com você. Aquilo foi uma faca no meu peito. Ah, é como se alguém tivesse fincado uma lança e tivesse atravessado aquela armadura de perfeição que eu vestia e que tinha um peso muito grande. Assim, eu não gostava dessa armadura, mas eu tinha ela porque eu imaginava que ela era necessária para os professores poderem gostar de mim. E quando a professora falou que ficou decepcionada por ter me ouvido falar uma palavra obscena, eu fiquei mal durante muitos dias, muitos dias. E assim, hoje eu percebo o quanto essa armadura que me colocaram e eu permiti, né? Assim, não é tanto que eu me permiti, porque eu hoje, né, eu enxergo o quanto eu era ingênuo e o quanto eu não tinha coragem de me despir dessa armadura, de aceitar que eu queria ser apenas não o destaque da turma, não a pessoa que sempre se destaca, não a pessoa que todo mundo lembra, mas apenas alguém comum. Então, eu sofri bastante durante essa época porque eu não me sentia eu mesmo. Eu era a pessoa que eu achava que os outros queriam que eu fosse. Então, essa coisa de ingenuidade sempre foi
presente na minha vida. Sempre foi presente essa parte de que eu achar coisas e colocar a opinião dos outros sempre à frente, sempre acima da minha opinião, sabe. Então, eu hoje, com 25 anos, eu entendo o quanto era difícil para o meu eu do passado poder falar um não e ver a decepção no rosto de alguém. O quanto era difícil para o eu do passado falar que: "Não, eu não vou fazer, eu não quero ir", eu, eh, sabe, rejeitar certamente coisas que eu aceitei por medo de decepcionar alguém, quando na verdade eu estava me decepcionando. Mas voltando, né, à pauta, eu entendo que isso faz parte da vida em tese, sabe, isso fez parte da minha vida. E hoje adulto, eu compreendo que eu não deveria levar tanto a sério essas escolhas que eu fiz. Então, eu não deveria me cobrar ser tão experiente, ser tão, eh tão maduro naquela época, porque realmente foi a forma que eu cresci, foi a forma que eu aprendi a viver daquela época. E aí, né, por exemplo, hoje aos 25 anos, eu passei por alguns lutos na vida. Eu passei por um luto de, meus avós paternos, de animais de estimação, só que eu era muito jovem para poder processar esse luto. Então hoje eu não eu considero que eu nunca passei por um grande luto. Eu nunca passei pelo luto, pela morte, né, de uma pessoa extremamente querida por mim. Eu amava os meus avós paternos, mas eles morreram quando eu era adolescente e eu não tinha já muito contato com eles, então acabou que eu fiquei triste pela morte deles, mas eu não considero que foi um grande luto, sabe. Mas hoje, por exemplo, eu tenho a minha avó materna, e eu vivi por ela com ela, hã muitos anos da minha vida. Sim, todos os dias eu via ela, todos os dias eu me comunicava com ela, todos os dias eu vivia com ela. Então, hoje a minha avó, ela tem 80 e poucos anos. E hoje eu entendo que eu não sei se ela vai partir quando eu tiver 26, quando eu tiver 28, quando eu tiver 30. Eu só sei que hoje eu compreendo que pela linha lógica da vida, ela vai ser o meu primeiro grande luto. E até uns dias desses, eu e até hoje mesmo, né, eu choro quando eu lembro disso, tipo, sobre a finitude da vida, porque eu não me sinto, mesmo com 25 anos, já me sentindo muito maduro, já revendo várias coisas que eu vivi e passei no passado, eu me sinto extremamente maduro, eu ainda não me sinto preparado para enfrentar um grande luto. E eu acho que no fim, a minha maturidade de hoje ela me acalma falando que talvez ninguém nunca esteja pronto para um grande luto. Ah, eu estava vendo uma série, né, de TV, de um reality, onde um participante encontra a irmã depois de um ano do funeral da mãe. E a irmã, ela fala que é, é como se faltasse uma peça, sabe, dentro da pessoa. E eu acho que, no fundo, eu entendo assim. Nós somos construídos, né, de peças, de sentimentos, de vivências, de memórias durante toda a nossa vida. Só que quando nós somos adultos e temos compreensão dessas coisas, nós entendemos elas como partes de nós mesmos. Então, a minha avó, ela assim, é uma das pessoas que eu mais amo na vida. E eu vou entender que no dia que a minha avó partir, no dia que a minha avó partir, e eu vou obviamente está extremamente envolto no luto, na tristeza, né, da solidão, de não poder mais me comunicar, conversar, trocar ideias, brincadeiras, cuidar dela, mas vai chegar uma hora que o luto, talvez, eu acredito nisso, ele nunca passa.
O luto ele nunca vai passar. Eu até vi uma pessoa falando sobre isso. A gente não supera o luto, a gente aprende a lidar com ele. Então eu hoje compreendo que eu vou ter que lidar com a falta que a minha avó vai fazer, porque eu nasci, cresci com ela durante meus 20 e poucos anos até hoje. E assim, eu não sei, tipo, se ela partisse hoje e levando em conta que eu, pela expectativa de vida, vai viver 70 anos, eu teria que saber lidar durante mais de 30 anos, quase 40 anos, com a perda dessa pessoa. E eu compreendo que, tipo, desculpa, não importa se eu vou ter 40, se eu vou ter 50, eu vou sentir essa saudade e eu vou lembrar dessa pessoa até o meu túmulo. Porque no fundo, ela faz parte de mim. E quando ela for, essa parte de mim vai embora junto com ela. E eu vou deixar de ser essa pessoa completa que tá falando agora. E eu vou ser eternamente uma pessoa amputada. Eu vou ser essa pessoa que perdeu esse membro de si. É muito triste, mas ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, é muito bom ter uma pessoa que desperte isso na gente. Porque às vezes a gente vê histórias de pessoas que não tiveram infância ou a infância foi terrível. Foram com pessoas que destrataram elas, foram pessoas que não cuidaram dela. E eu tive muita sorte de ter tido e estar tendo a minha avó. E meio que, pela lógica da vida, o mesmo vai acontecer com a minha mãe. O mesmo vai acontecer com a minha mãe. E vai ser o outro membro, sabe? E eu sinto muito por todas as pessoas que não conseguiram, que não tiveram uma boa mãe. Porque eu hoje compreendo o quão ter tido a minha mãe foi importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje, particularmente falando, e sem soberba nenhuma. Eu me considero uma pessoa muito foda. Eu posso não ser a mais inteligente, eu posso não ser a mais rica, eu posso não ser a mais que tem mais desenvoltura, mas eu sou uma pessoa extremamente educada. Eu sou uma pessoa extremamente gentil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar das pessoas e quero ver sempre as pessoas felizes. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma inveja de querer outra pessoa afim. Então, a pessoa boa, a pessoa gentil, a pessoa educada que eu sou hoje, eu devo extremamente à minha mãe, à minha avó, que foram essas duas mulheres que me criaram, sabe? E é impossível para mim. Eu sou uma pessoa que eu basicamente não choro quase nada, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito emotiva. Só que para despertar essa minha emoção, precisa ser algo extremamente forte para mim. E quando eu falo da minha mãe ou da minha avó, é, é esse ponto que toca, sabe? E que liga esse botão do choro. E você entende que, tipo, uma pessoa com 20 anos, 18 anos, ela não vai ter essa mentalidade. Pode, quer dizer, a maioria delas não vai ter essa mentalidade. Então, só tentando voltar para o tema do vídeo, que eu já passei bem longe, é, é muito difícil para que uma pessoa jovem demais ela compreenda essas nuances da vida. E quando você tem seus 30, 40 anos
e você tenta se relacionar com essa pessoa de 19, de 20, de 22 anos, vocês vão ter vidas tão diferentes que, às vezes, tipo, posso ser que uma pessoa de 35 anos, 56 anos, como o caso do vídeo, se dê bem com a pessoa de 20? Sim, é possível, mas a probabilidade é tão baixa, mas tão baixa, porque a pessoa de 56, ela primeiro vai frequentar lugares que a de 20 não frequenta, muitas das vezes. Tipo, academia, ok, é um barzinho aqui, ok, mas tipo, casa de amigos, eh, eventos sociais que são muito diferentes a partir da idade. A pessoa de 56 anos, ela vai passar por coisas na vida que ela vai esperar que a pessoa de 20 ajude ela. Mas a pessoa de 20 não vai ter a maturidade, não vai ter a consciência de entender o que a de 56 espera que ela faça. E aí, a de 56 vai se frustrar com a de 20 vai se sentir culpada e até mesmo triste ou frustrada também por não atender essa expectativa. E aí fica esse relacionamento onde acaba que as 2 pessoas vão se machucar. A de 56 porque ela não vai obter o que ela espera da de 20, nem a de 20 porque ela vai se frustrar, uma vez que ela não vai conseguir entregar o que a de 56 espera. Então, hoje, aos 25, tendo essa visão da vida, eu compreendo que idade não é só um número, mas idade é, acima de tudo, um atestado de experiência de vida. E um atestado do que você vai conseguir fazer quando acontecer algo, como você vai lidar se tal situação acontecer, quem você deve recorrer quando tal situação chegar na porta, e também ter compreensão sobre lidar com o outro, né? A gente vê, pelo menos eu vejo muitos jovens com uma chama imensa de paixão, de romantismo, sabe? E assim, eu não tô falando que pessoas mais velhas, elas não são românticas, não são, não vão conseguir amar, sabe? Intensamente. Mas eu falo mais como um modo de se tratar a outra pessoa. Pessoas mais velhas, elas vão ter essa sabedoria de tentar adivinhar de forma mais certeira o que que a outra pessoa vai gostar, o que que a outra pessoa vai querer, né, de fato, dentro da relação. E eu acho que é isso. Valeu aí, pessoal.